Nós temos que lembrar, o Senhor Deus, nas suas obras, é perfeito e Ele acaba as suas obras. Nosso Deus não realiza obras pela metade. Nosso Deus não começa um trabalho e deixa por fazer. E nesse aspecto, nós temos que aprender com o nosso Deus. Inclusive naquilo que diz respeito ao nosso trabalho por Ele. Nós não podemos ser pessoas que, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo o modo como Deus, entre aspas, funciona e o modo como Ele age, nós não podemos ser pessoas que pegam trabalhos, sejam eles quais forem, e os realizamos pela metade. As pessoas que agem assim revelam uma deficiência de caráter, revelam imaturidade, inclusive no campo espiritual. O homem que aprendeu de Deus, o homem que conhece a Deus, o homem que tem o caráter de Deus, o perfil de Deus sendo moldado em sua vida, ele não faz isso. Ele assume seus compromissos, assume os seus trabalhos e ele os realiza de forma completa, ele vai até o fim com eles. Não é alguém que deixa as coisas pela metade, que abandona tudo, deixa tudo abandonado lá, largado lá e vai embora. Não é essa a postura do homem maduro. Não é essa a postura do crente que conhece a Deus e deixou-se imprimir pelo caráter dele em sua vida. Mas há algo mais aqui importante a se dizer. Sendo o nosso Deus um Deus que termina aquilo que começa, é importante observar que o Senhor é aquele que opera não somente no universo criado, mas é aquele que também opera em nós, no nosso caráter. Se os irmãos olharem, um texto muito conhecido, os irmãos verão Filipenses 1,6, é um texto muito importante, é um dos textos que nós devemos frisar em nossa Bíblia, grifar em nossa Bíblia, Filipenses 1,6, abra e veja, Filipenses 1,6, quando eu era seminarista, nós tínhamos que decorar esse versículo no seminário. Era um dos versículos relacionados à vida cristã. E por isso tínhamos que memorizar esse versículo. Os irmãos deveriam grifá-lo na Bíblia. É um texto muito importante. Veja o que diz o texto. O texto diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, por volta do ano 61, 62. Ele fala o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele está falando sobre a santificação dos crentes. Ele está dizendo que quem começou uma obra boa nos crentes foi o próprio Deus. Essa obra começou quando Ele chamou você e transformou você. Quando Ele chamou você e transformou você, isso foi só o início, foi só a inauguração de uma obra dele. Ele começou essa obra chamada de boa, uma boa obra em vós, uma obra de santificação, uma obra de aperfeiçoamento, uma obra que envolve criar o caráter de Jesus em você, uma obra que envolve deixar os vícios para trás, deixar os defeitos, as falhas de caráter para trás, lentamente, aos poucos, Ele vai trabalhando em você. E o texto diz, aquele que começou boa obra em vós, e aqui vem a certeza, Ele há de completá-la. O Senhor é um obreiro dinâmico, constante, atuante, e Ele vai completar essa obra, e o texto diz, até ao dia de Cristo Jesus, até o tempo da nossa glorificação. De forma que o crente, ele não é alguém que se converte e permanece então estático. Não. No seu caráter, no seu modo de ser, no seu modo de agir e reagir. Ele não é assim. Quando alguém aceita o Senhor em sua vida como seu Salvador, inicia-se uma transformação nessa vida. É uma obra santificadora, uma obra dinâmica, que progride com o tempo, de maneira que aquela pessoa que se converteu, passado algum tempo, ela não é mais a mesma pessoa. E essa obra continua, ela progride, ela vai em frente, ela prossegue cada vez mais. Não existe uma vida cristã estacionada.
ou que anda para trás. Não, é Deus trabalhando naquela vida, transformando. O homem que era impaciente passa a se tornar paciente. O homem que era rancoroso passa a se tornar perdoador e dócil. A esposa que era insubmissa se torna uma mulher submissa ao seu marido. O marido que desprezava, agredia sua esposa, se torna um marido que a trata com docilidade como o vaso mais frágil. O filho que era rebelde aos pais, ele se torna obediente. Os pais que não cumpriam suas obrigações com seus filhos, que os irritavam, que eram maus pais, se tornam pais que são educadores, que criam seus filhos no temor e na admoestação, na disciplina e na admoestação do Senhor. Há uma transformação constante, há um crescimento espiritual operado por Deus, que não deixa a sua obra por fazer. E isso é importante para que nós avaliemos a nossa condição espiritual. Porque se você continua o mesmo, desde a sua conversão, é melhor você avaliar a sua conversão, a realidade dela. Se desde a sua conversão nada mudou, a afirmação de que você é um crente beira a blasfêmia contra Deus. Porque é como se você dissesse: vejam o que Deus fez comigo ao longo dos anos. Vejam que maravilha Deus fez comigo ao longo dos anos. E as pessoas olharão e não verão maravilha nenhuma. E o seu testemunho acerca do modo como Deus age será um contra-testemunho, um antitestemunho, porque mostrará que a ação de Deus, entre aspas, não faz diferença nenhuma. É possível ver a obra de Deus em sua vida ou não?